Cafés apostos? Vamos lá. Vamos lá, porque o tema é denso. Se preparem. Queria fazer primeiro um prólogo a esse vídeo, dizendo que, como todo vídeo que a gente faz, que é um pouco no calor do momento que a gente tá passando, a gente tá fazendo uma análise aqui, fazendo perguntas que estão bem sujeitas a erros, né? E a gente mudar de ideia daqui a 3 meses. Né? Como esse vídeo também é uma mudança de ideia de vários vídeos mais antigos que a gente tem, né? Até porque o canal vai fazer 3 anos, Tati. Juro? O mundo mudou, a gente vai analisando o mundo aí de acordo com o que vai acontecendo, né? Nossos vídeos não têm, apesar de nós duas sermos pessoas muito assertivas, então parece que a gente está falando verdades absolutas, isso não está dentro do que a gente pensa. A gente não acha que a gente está falando verdade absoluta, tá? Eu estou fazendo esse introito para começar a fazer nossos questionamentos sobre pautas identitárias e a esquerda. Eu acho que a tendência da gente é fazer uma série de vídeos de autocrítica do PT, porque eu não consigo mais falar autocrítica se falar autocrítica do PT, infelizmente. Porque eu acho que a gente vai ter que suar um pouco a camisa aí pra correr atrás do tempo que a gente perdeu, achando que o jogo tava ganho, indo sem reflexão em algumas coisas, né? Então quando a gente toma um nabo no cu, o normal é que a gente pare, porque dói, e repense o que fez esse nabo entrar tão fundo. Eu e minhas metáforas escrotas. Você sabe que eu não gosto. Eu sei, mas ué. Então, assim, a primeira coisa que é importante deixar claro é que a gente acha, sim, que essas pautas identitárias, a gente vai questionar o identitários daqui a pouco, mas vamos chamar disso, né, que é como se chama, que tem a ver com o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, né, tudo que tem a ver com identidades, né, a gente acha importante, acha que tem que ser discutida, e nossas perguntas todas são em direção a conseguir voltar a discutir elas, porque essas pautas pra mim são aquilo que eu já falei em outro vídeo, que é um gatilho de um discurso vazio de volta, né? Então, como a gente vai conseguir falar sobre feminismo com senhoras evangélicas? Como a gente vai conseguir falar sobre movimento negro, sobre racismo, com um discurso meritocrático, porque eu acho que a meritocracia tem bastante a ver aí no discurso racista, eles conseguem enfiar a meritocracia. Como conversar com um homem trabalhador, pobre, branco. Exatamente. Sobre a questão do racismo, né? Acho que esse é o ponto. Se a gente está pretendendo, como esquerda, se repensar, se rearticular, eu acho que a gente tem Acho que nem pretendendo, a gente tá precisando. A gente aqui no canal, no grupo da Horda, a gente está pensando nisso, né? Como que a gente vai se virar a partir de agora. Né? Então, acho que esse é um tema fundamental. Como que a gente recupera o diálogo perdido. Né? Exatamente. Mas vamos às perguntas. Perguntas pra gente conseguir continuar conversando sobre isso, porque elas são importantes, sim. A primeira pergunta é uma pergunta que eu já tô cantando a bola há bastante tempo aí no canal, que é uma dúvida que eu tenho, que acho que grande parte do que eu fiz da filosofia tem a ver com isso também, né? É a gente conseguir entender, redefinir o que é pauta identitária, no sentido do que é identidade e o que é realidade material. Vamos trabalhar um pouquinho mais no senso comum, assim, de que a gente fala que identidade é tudo que a pessoa se identifica, né, é uma autodeterminação, e eu olho às vezes pra coisa e falo, isso aqui não é autodeterminação, isso aí é realidade material, né? Então vamos dar um exemplo. Se eu agora disser que eu me identifico com a raça negra, não a banda, com a raça negra mesmo, porque eu gosto muito de turbante, gosto muito de música, de tambores, da religião matriz africana, e aí, então, portanto, eu me identifico como negra. Eu sou negra. Isso vai automaticamente fazer parte da minha identidade, isso vai fazer com que eu sofra as mesmas opressões de alguém que tem a pele escura. Porque eu também me pego, quando eu vou falar dessas auto-identificações, né? Quando eu me identifico, eu acabo enumerando uma série de coisas que eu acho que estão mais na categoria do estereótipo do que né, da realidade material mesmo. Assim, mesmo porque a realidade material
de ser negra é absolutamente desconhecida para você. Uma vez que você não tem nada a não ser o seu amor pela cultura, por certos ícones, vamos dizer assim. E eu fico pensando quanto isso também não é uma questão... Sabe aquela frase do Vanderlei que fala que você é pegar só o melhor dos mundos, assim? Então eu pego só as coisas que eu acho que são positivas dentro, né? É claro que eu gostaria de tocar tambor e de ter uma musicalidade como o estereótipo do povo negro tem, né? Mas que não deixa de ser um estereótipo. Mas que não deixa de ser um estereótipo. Daqui a pouco você vai falar que toda mulher negra sabe sambar de então, nascença, né? então, mas é isso, eu não consigo definir essas autoidentidades sem cair no estereótipo. Exato. Mas o que eu tava falando então eu me identifico com as coisas que eu acho bacanas, mas e aí a opressão? Desde criança, vendo só gente negra sendo em lugares subalternos e sendo discriminado e sendo... Não ter representatividade. Não ter representatividade na política, ser discriminado na escola, ser parado na rua com blitz. Eu me identificando como negra, eu dizendo, eu sou negra, o guarda vai me parar mais na blitz. Você não consegue refazer a sua história, querendo ou não. Se você hoje tem uma certa perspectiva sobre o mundo, na verdade porque você é branca e você viveu um conjunto de privilégios. Sim. E se você hoje se autodenomina negra... Eu não consigo retirar esses privilégios que eu já tive. Você já teve, né? De escolarização, de um monte de coisa aí. Né? De não sofrimento em relação a isso. Então a minha pergunta é essa. Essas pautas são pautas identitárias de fato? Ou são pautas que têm categorias de opressão envolvidas? Categorias pautadas numa realidade material muito concreta. Tipo, ser negro é uma identidade. Né? E eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer realmente para todos esses movimentos chamados identitários, né? Ser gay é uma identidade? Ser lésbica é mesmo uma identidade? O que é? Ser mulher é identidade? É uma identidade ou é uma realidade material que eu fui opressivamente submetida desde o dia que eu fui ver ultrassom e viram que eu não tinha bilauzinho? Como que a gente lida com isso, assim? E como que a gente lida dentro de cada um dos movimentos, né? Então, não sou eu que vou pautar como que o movimento negro vai pensar isso, exatamente porque eu não sou negra. Mas dentro do feminismo, acho que a gente está começando a discutir isso aí, né? O que é essa categoria mulher, se isso é uma identidade, se isso é uma realidade, de como a gente consegue lidar com isso para conseguir ler o mundo e conseguir fazer propostas que sejam entendidas por todos, né? É muito claro quando você consegue conversar numa perspectiva feminista com uma trabalhadora e entender que a violência... Eu tenho conversado muito isso com as minhas amigas, que não é uma questão de passar pano para homem, mas é entender que assim, se o cara te trata desse jeito, isso é mais político do que pessoal. Não adianta você lutar contra esse cara. Esse cara você tem que tirar da sua vida, tem que procurar separar. Mas a gente tem um padrão estrutural de violência masculina, um padrão estrutural de traição masculina. E isso é muito claro quando a gente consegue entender de uma perspectiva. Bom, você foi socializado desse jeito, o cara que é homem foi socializado de outro jeito. Vocês vão ter comportamentos diferentes a partir do que vocês foram aculturados, né? Inseridos na cultura desse jeito, né? Que vídeo sério, não é, Tatiana? Sim, bastante. Mas a gente está falando dessa questão das pautas identitárias porque o tópico central é por que no Brasil essas pautas, que em outros lugares do mundo são pautas talvez progressistas, mas elas não são necessariamente da esquerda, porque no Brasil elas foram tomadas pela esquerda. De forma que fica parecendo quase um pressuposto você ser gay, que você seja de esquerda. E o quanto me parece que isso tá torto, isso tá embotando um pouco o diálogo com grupos moralmente conservadores. Sim, isso tá embolando o meio de campo mesmo, né? Porque necessariamente se a pessoa é contra aborto, ela vai começar a migrar para a direita, porque a descriminalização do aborto foi encampada totalmente pela esquerda, quando é uma questão, na verdade, que tem a ver com uma questão feminista. E infelizmente a gente sabe que não tem só feminista de esquerda. A gente tem até um vídeo que fala daquele traço, né, do que é um recorte de econômico e moral, né?
Mas eu tenho a impressão que realmente esquerda e direita a gente devia deixar mais no campo econômico, sabe? Não sei, assim. Eu tô falando isso assim, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Talvez eu negue daqui a pouco. Porque a principal coisa que, quando a gente fala disso, por que é encampado pela esquerda, é porque eu acho que dentro dessas pautas identitárias, porque agora a gente já questionou se elas são identitárias ou não, falta principalmente classe. Falta principalmente a gente entender como que a classe atua nesses lugares, porque do ponto de vista do feminismo aí, eu vejo muitas discussões que tem, que quando a gente muda a classe, vai para conversas um pouco mais proletarizadas, algumas questões somem, algumas questões não entram no horizonte de discussão. Então, porque tem outra luta básica que é sobrevivência, né? Que é dignidade ali, realmente de ter o que comer, de ter onde morar, de ter um trabalho que não seja completamente precarizado, né? Então, essas lutas todas mudam. E a impressão que dá é que toda vez que a gente vai para uma pauta identitária, ela é facilmente estragada por uma coisa meio neoliberal. O exemplo que eu posso dar disso dentro do feminismo é a apropriação do empoderamento, né? Que o empoderamento virou uma coisa individual de mulheres que, no fim das contas, elas não adquirem consciência da sua mulheridade, digamos assim. Não é uma consciência da opressão a partir do sexo que elas têm. Elas adquirem um empoderamento de classe. Elas ascendem socialmente. Elas se tornam empresárias, elas se tornam, né, faz uma startup, sei lá, essas merda toda aí. E elas ascendem de classe, mas não necessariamente elas vão com a consciência das opressões, das outras opressões sobrepostas. Vira matéria da revista Nova, sabe? Exatamente. Cláudia, eu acho muito importante a gente voltar a pensar que a esquerda, ela tem que ser porta-voz, ela tem que atuar com trabalhadores. É claro que não é totalmente independente, porque essas questões, entre aspas, identitárias, elas atravessam a questão do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a questão da precarização do trabalho, dos direitos trabalhistas e etc., é o nosso chão comum da esquerda. Quer dizer, toda a luta tem que ser em cima disso. Esse é o nosso chão. E junto com isso, colocar as outras questões. Essa questão que tem, por exemplo, dentro do feminismo, que é a opressão da mulher, ela vem da divisão sexual do trabalho ou ela é anterior? Porque se ela vem da divisão sexual do trabalho, a Revolução Socialista resolveria as questões de gênero. Não resolveu. Mais que a gente também possa discutir que a gente não teve de fato o socialismo, todas essas questões aí que tem. Mas o que a gente tem é que... Não, a gente tem, por exemplo, muito machismo em sindicato, a gente tem muito machismo, assim... Gente com muita consciência de classe e consciência de luta de classes, mas que continuam tratando as mulheres que nem uns lixos. Exato. Pondo as mulheres pra fazer cafezinho no sindicato. São opressões de tipos diferentes. Que tem origens diferentes. Tem origens diferentes, mas o que eu acho é que a gente tem que... Tá, se o nosso ponto aqui é como voltar a ter... diálogo, como aquilo que essa pergunta que você fez agora, de como que você vai lidar com a senhorinha crente evangélica, sim, o que ela tem em comum com você? Ela tem em comum, além do fato de ser mulher, se você falar de feminismo, o fato de ser esmagada pelo capital. O que o negro e o trabalhador pobre, branco, tem em comum? O fato deles estarem recebendo menos do que eles podem. Do que eles merecem. Menos do que seria devido, justo, menos do que é devido. Quer dizer, se a gente não olhar nesse ponto de agora, que a gente está de absoluta desarticulação, né? De absoluta fragmentação, se a gente não olhar para isso, que é o que une todo mundo, sabe? É o velho, trabalhadores do mundo unidos. Trabalhadores do mundo, não é sapatões do mundo. O que a gente tem na base aí para poder conversar, poder explicar, olha, por que a gente... Eita, gato mexendo na cama. Folhazinha. Ela é velha, é surda e gaga. Senão a gente fica andando em círculos. E fica principalmente, Ana, o que eu tenho sentido muito fortemente, é que essas pautas identitárias, com exceção do movimento negro, que eu acho que tem manifestações que são oriundas mesmo de outra classe, o resto
dos movimentos é super elitista e universitário. Tem um tipo de problematização. Classe média, é né? Classe média, universitária, um tipo de conversa absolutamente desconectado da realidade material. Coloco o movimento negro como uma exceção, porque eu acho que as manifestações culturais de periferia, sim. O rap... Não, e eu acho que a gente tem que olhar, porque a gente perdeu o bonde disso, assim, também, né? A gente tem manifestações culturais de periferia e manifestações culturais de negros de periferia, que daí a gente sobrepõe, né, duas opressões aí, de raça e de classe, que estão alertando para coisas há muito tempo. De fato, quando a gente pega uma vertente de feminismo negro, as feministas negras são as que estão dizendo as coisas mais interessantes, saem de uma discussão... Né? Porque assim, infelizmente, por mais que a gente ache que... Vou contar um episódio. É sério a questão de quando eu passo na frente de uma construção, eu ser assediada pelos pedreiros. É muito chato, é muito ruim, mas esse é o menor dos problemas de uma mulher periférica, negra, com 5 filhos que passa por violência doméstica. Ou que não tem creche para deixar os filhos. Ou que é demitida porque engravida. Exatamente, ou que é demitida por engravida, ou porque engravida do 6º filho e se ela não quiser ter, ela vai ter que cometer um crime. Então, tem todas essas questões aí. Isso é bastante sério. Ah, Ana, então você tá hierarquizando as opressões? Tô nesse momento, agora tô nesse momento que sim. Eu acho que tem coisas que são mais sérias. Claro que o fio-fio na construção, ou na frente do bar, faz parte de uma cultura que objetifica a mulher, blá 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 blá. Vamos dizer que não. E nem que é não legítimo você lutar contra isso, falar sobre isso, mas, sabe, wake up, sabe? Tem um certo tipo de coisa que ameaça muito concretamente. É uma questão assim, você tá com uma puta hemorragia, sabe? Pra mim é metáfora de corpo, mas você tomou 3 tiros, você tá sangrando, sabe? Primeiro você vai fechar isso pra depois cuidar da diabetes. Ou para cuidar de uma doença mais crônica, sabe? Eu tenho fibromialgia. Então a gente tá tendo, sabe? A gente tomou 3 tiros, sabe? Sim, a gente, é claro que é super importante você ter fibromialgia, a gente investigar as causas da fibromialgia e tal, não desqualificando o sofrimento da fibromialgia, mas, cara, você vai morrer se não estancar o sangue. Né? Eu acho que a gente tá nesse momento. Eu acho que 3 anos atrás, a gente tava em outro momento. A gente tava falando da fibromialgia. Sabe por quê? Porque a gente não tava sangrando. Ou pelo menos não tinha visto. Porque tudo isso, Ana, eu acho que é um chacoalhão, pra mim tá sendo pelo menos, porque dá um tapa na cara da gente que tava achando que tava tudo bem. Quando, na verdade, a polícia nesses 16 anos não matou menos. Não matou menos jovens na periferia. Então, assim, isso que a gente tá vivendo como um terror é a realidade de uma parcela enorme da população brasileira, e não desqualificando, obviamente, os nossos 15 anos de governo. Join the fun. Né? É aquele vídeo, aquele videozinho. Ótimo, é isso. Olha, sabe, a gente tá tendo a experiência de medo, qualquer morador de uma periferia de uma grande cidade tem. E isso é explicado se a gente entender isso de uma forma classista. Porque a gente é classe média e branca. Pobres e negros e pobres negros estão sofrendo isso, que a gente está com medo de sofrer há muito tempo. Mais ou menos 500 anos, né? Mais ou menos 500 anos. Como que a gente vai conversar? Tá lá. Deixa eu só fazer uma correção que eu tô falando. E quando eu falo conversar, eu não estou falando de ir lá pregar. Eu estou falando de ir lá ouvir. Eu estou falando de ir lá ouvir. E entender. Entender, dialogar e a partir conjuntamente formular estratégias. Estou desconsiderando aqui todo o trabalho de massa poderoso que tá... Vamos pensar só naquilo que é factível e identificável. Mas essas pessoas que estão nas igrejas evangélicas e tal, na verdade essas igrejas evangélicas são um lugar de comunidade, de escuta, dos problemas, de acolhimento. E onde que nós estamos nisso? Onde nós ficamos esse tempo todo? A esquerda não olhou para a base. Durante 12 anos, sem olhar lá para baixo. Olhando lá para cima, olha nosso prestígio internacional, olha isso, olha o nível universitário, olha o ProUni, olha todo mundo feliz, está todo mundo bem. Enquanto isso, a base com os mesmos problemas de sempre,
com uma pequena curva de ascensão no consumo. Mas é que eu até, quando você fala assim, olhar para baixo, eu queria deixar mais claro que é muito mais parecido com olhar para o lado do que para baixo. A gente sempre insiste nesse vídeo, que é exaustivamente xingado diariamente no canal, que é o Pobre de Direita. Somos pobres, Tati. Você é professora e eu sou dramaturga, atriz e youtuber, que nem a gente. Tem aquele quadrinho que é ótimo, empresta um pouco. Eu vou desenhar, pra vocês verem. Que pra mim é a melhor coisa. Você acha que a classe média tá no meio e não tá. Você tá mais perto da classe baixa. Você tá muito mais perto da classe baixa do que da classe... Por isso que é olhar pro lado mesmo. É olhar pro lado. A gente, em vez de ficar com raiva do pobre que votou no Bolsonaro, tentar entender, cacete, o que fez essa pessoa votar no Bolsonaro? Fora a corrente de WhatsApp. Não é fora a corrente de WhatsApp. Por que esse WhatsApp aderiu tanto? Porque teve tanta aderência esse tipo de coisa. Porque se a gente tivesse falando as mesmas línguas, aí não teria aderência. Eu não sou mais inteligente do que ninguém, não aderia a essas coisas. E tem mais coisa aí, que note como a maior parte das fake news que aderiram, que as pessoas... São fake news que atacam as pautas identitárias. Exatamente. Jesus é travesti, mamadeira de piroca... kit gay. Kit gay. E a gente não soube responder a isso porque a gente estava colado nessas pautas identitárias. Exatamente. A gente só ficou correndo atrás desmentindo, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental da gente pensar. Eu queria aproveitar para dizer que a gente já tem há bastante tempo, mas como a gente tem essa, digamos, indolência com o mundo dos negócios e dos empreendimentos, e o canal não é um empreendimento, ele é um canal de comunicação, a gente tem um grupo de apoiadores que chama Horda e que a gente cada vez mais está pertinho, se comunicando, até o WhatsApp, grupo de WhatsApp a gente tem agora. Precisa ver que maravilha. Muito legal mesmo, e que futuramente a gente pretende que isso seja uma rede de fato de trabalho conjunto, onde que a gente seja só porta-voz de discussões e não as fomentadoras de discussão, né? Então, se você quiser apoiar e fazer parte da Horda, apoiar é bem comunista mesmo. A partir de R$10 você tem direitos absolutos a tudo, tudo que a gente vai fazer junto. Mas se você quiser dar mais, dá mais. A gente está migrando do Padrim pro Catarse. Em breve estará no ar, mas você pode entrar em contato com a gente para apoiar, tá bom?